O NJ está de volta e a gente vai conhecer agora a história da Manu, uma atleta de apenas 5 anos, mas com uma baita responsabilidade de representar Jacareí na Copa Latino-Americana de Bicicross na Bolívia. Ela tem apenas 5 anos de idade, mas se depender da persistência e de suas conquistas recentes, tem um futuro promissor no bicicross. A Manuela, ou a Manu como é conhecida, acumula medalhas em diferentes torneios. Copa Latino-Americana, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, e se prepara para a disputa da Copa Latino-Americana nos dias 16 e 17 de novembro em Sucre, na Bolívia, na categoria até os 7 anos, e tá contando os dias. Você tá ansiosa para ir para a Bolívia disputar a competição? Sim, tô muito ansiosa. O gosto pela modalidade veio da genética da mãe, que competia quando criança e adolescente. Isso, eu competia quando criança. Aí fui até a adolescência, tem alguns títulos, ela via em casa vídeo, foto, ela sempre perguntava. A gente começou a trazer ela aqui na pista, com a baiquinha sem pedal, ela foi gostando e a gente foi estimulando. E o treinador é só elogios. Ele acredita que a atleta só tem a crescer com toda essa experiência que ela está vivendo. A Manu é um talento que surgiu entre outros talentos que estão vindo. E assim, o BMX é um esporte que permite que uma criança corra numa competição de alto nível. Tem categoria para todo mundo. E eu acho que essa prova na Bolívia para a Manu vai ser muito importante para o aprendizado dela. Já disputando uma prova internacional com tão pouca idade, eu acho que é a motivação e a base para que no futuro pode ser até uma atleta olímpica, por que não? E a Manu já sabe o que quer, evoluir nas categorias do esporte e ser sinônimo de referência. Eu quero ser W5 e correr no 5. Ela é de poucas palavras, mas na pista não há nada de timidez. Então, boa sorte para a Manu, que vai nos representar no próximo sábado e domingo, dias 16 e 17 de novembro. E olha só que interessante, Jacareí tem mais de 6.000 leis promulgadas em 71 anos de poder legislativo. Mas quais foram as principais mudanças desses documentos ao longo de 7 décadas? Será que todas ainda estão valendo? A equipe da TV Câmara Jacareí mexeu nos arquivos da Secretaria da Casa e traz para você agora um pouco das histórias e das curiosidades de algumas leis. Em 2018, o Poder Legislativo de Jacareí completou 70 anos de existência. E dos anos 40 até agora, muita coisa mudou na cidade. Nestas transformações, as leis municipais se encaixam e deixaram marcas que estão registradas nos papéis, hoje já velhos e amarelados. Hoje o sentido é diferente. Hoje você tem que fazer uma lei pensando em abranger todo o município, você tem que abranger toda a população, disciplinar maior, atingir o maior número de pessoas possível, né? Antigamente não. Aí você vai falar do matadouro, falava o trânsito de bicicleta. Hoje a gente não. Hoje você está falando de internet, você está falando de tecnologia, está falando de atendimento prioritário em banco. A primeira lei, de janeiro de 48, tratava dos impostos de indústrias e profissões e foi assinada pelo então prefeito Roberto Lopes Leal. Outras leis são curiosas, como por exemplo a do salário esposa, onde as cônjuges recebiam 3.000 cruzeiros apenas por serem casadas com funcionários públicos, dentre eles os da Câmara também. Essa lei é de 1964. A apreensão de animais no centro da cidade é uma coisa interessante. Hoje você não vê mais animal no centro da cidade. Então, a apreensão de animais no centro da cidade. A outra é autorizando dinheiro autorizando verba para instalar cabines telefônicas nos bairros da cidade.
Hoje a gente já não tem mais esse negócio de cabine telefônica, hoje é todo mundo celular. Então o vereador hoje ele está tentando fazer para que o celular não seja usado no serviço público, para que não seja usado na escola. E na época não, você estava falando em começar uma tecnologia, né, que era de propiciar o uso do telefone para a comunidade. A transformação da sociedade, ela está fortemente vinculada ao aspecto tecnológico. Então, à medida que novas tecnologias vão surgindo, novas demandas também vão surgindo, né? E a sociedade tem que se adequar a isso, senão ela fica num vácuo normativo. E vejam essa de 1956. Todo animal que for encontrado nas vias públicas será apreendido e recolhido, e os seus donos vão receber multas e ainda terão que pagar essas taxas que você vê aí. E mais, os cães não reclamados, em 3 dias úteis serão sacrificados, menos os de raça, que serão levados a leilão. Além da questão tecnológica, que acaba sendo inevitável a atuação do parlamentar em qualquer nível, né, estadual, federal ou municipal, o vereador hoje, o parlamentar, ele é um receptor de demandas sociais. Então, muitos setores da sociedade que têm uma necessidade, têm uma demanda, e essa demanda inicialmente não é contemplada pelo poder público, o vereador, atuando como interlocutor desse grupo social, acaba por estudar e muitas vezes propor medidas sobre essas necessidades. Eram leis assim que eram bem para... Sim, hoje a lei procura ter você trata da lei como uma coisa mais duradoura. Na época não, era a mentalidade, era coisas para aquele momento. Com mais de 40 anos de casa, Turci é o responsável por organizar as leis e redigi-las. Todas estão catalogadas digitalmente, desde a primeira, e podem ser acessadas pela população. A transformação de uma sociedade, os seus costumes e tradições, podem ser espelhadas por meio desses documentos. Com relação a toda a legislação do município, boa parte a gente já tem disponibilizada no site da Câmara. E nós estamos finalizando a implantação do sistema que você vai poder consultar todas as leis do município. As leis mais recentes, nós vamos até colocar toda a tramitação do processo. Desde quando o vereador solicitou o pedido até a lei final, o produto final, uma lei, uma resolução. Então, o vereador recepciona essas demandas e, naturalmente, ele dá uma resposta à sociedade, muitas vezes por leis ou alguma outra norma que vise tornar mais viável a busca por esses serviços. Aí tem poder legislativo e poder executivo. Nós acessamos o link da prefeitura diretamente e eles mantêm lá o link deles. E nós temos o nosso aqui, que é legislação, poder legislativo. Então a gente vem aqui, consulta geral, por exemplo, espécie normativa, lei. Aí, número 1. Aí é o imposto de indústrias e profissões. Aí você acessa, clicando aqui, você acessa a lei. De 1948 até hoje, 6.302 leis foram promulgadas, média de 89 por ano. Os arquivos das leis estão abertos ao público para pesquisas, análises e estudos. Basta ligar no 3955-2242 e agendar um horário. Um funcionário da Câmara vai acompanhar o visitante e orientá-lo. Tá aí, muito legal e curiosa também essa reportagem, não é mesmo? E para conversar com a gente sobre este tema, nós recebemos o secretário legislativo aqui da Câmara, Benedito Turci. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao EJ. Obrigado. Turci, a gente viu algumas leis muito curiosas, algumas que hoje em dia não cabem mais, né? Como é que é esse processo? O que faz com que uma lei perca o sentido? O desuso. Às vezes você tem determinadas normas, né, que são feitas para aquele momento e depois, ela, com o passar do tempo, ela acaba perdendo o sentido. Quando são normas regulamentadoras, por exemplo, de construções, funcionamento de comércio, normalmente tem que ter uma nova lei revogando aquela.
e dando as novas disposições para que a população possa seguir aquilo. Só que existem algumas leis que elas vão perdendo o sentido, né? E a gente tem algumas leis aí bem interessantes. A nossa primeira lei é de 1948, que é o Imposto de Indústrias e Profissões. Hoje a gente já tem tem o Código Tributário e tudo tudo aplicado através das alíquotas ali. E antigamente não, a gente era uma cidade bem interiorana, né? E as demandas da época eram totalmente diferentes de hoje. Hoje, no mundo da internet, o progresso da cidade faz com que a gente tenha uma nova visão. Para você ter uma ideia, nós temos algumas leis curiosas. Autorizando o executivo a instalar cabines telefônicas nos bairros da cidade. Hoje todo mundo tem celular e tal, não funciona bem assim, né? Uma outra lei, a instalação do primeiro semáforo daqui de Jacareí, de 1950. Houve uma autorização. Hoje, os semáforos são instalados, a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela disciplina onde vai colocar e tal. Na época, não. Houve uma lei específica para autorizar a instalação. É um semáforo que é no conhecido Quatro Cantos, que seria na esquina da rua 15 de novembro, com o Antônio Afonso e Alfredo Schurig. Esse, pelos nossos registros, é o primeiro semáforo que tem em Jacareí. Umas leis, uns projetos de leis, né, que hoje a gente nem imagina, mais sendo votado, né, um projeto desse. Não imagina. Sendo aprovado. Porque a realidade nossa é totalmente diferente. Hoje nós estamos falando de evitar de celular em escola, estamos falando de loteamentos, de instalação de indústrias. Totalmente diferente do que era há 70 anos atrás, né? E o Poder Legislativo, como a gente viu na reportagem, né, já que a gente está aqui esclarecendo, ele cria leis. E a quem cabe esse papel de fiscalização? A fiscalização compete ao Executivo, tá? Tanto para as leis oriundas dos vereadores, de iniciativa dos vereadores, como as de iniciativa do prefeito. Quem fiscaliza o cumprimento da lei é a prefeitura. E a população, como ela pode consultar tanto as leis antigas quanto as atuais? Nós temos no site da Câmara um link para legislação. Ali pode ser consultada toda a legislação, tanto as leis complementares. As leis complementares são aquelas que complementam a lei orgânica do município, que são as leis que falam mais especificamente de Código Tributário, Código do Magistério, da Guarda Civil. Então, temos as emendas à lei orgânica, porque a lei orgânica foi feita em 91. E daí nós tem várias alterações de acordo com a necessidade. Então, tem tudo ali também. Nós temos os decretos legislativos, né, que se referem, por exemplo, à concessão de homenagens, título de cidadania, realização de sessões solenes, para homenagem a uma classe trabalhadora. E temos também as resoluções, que são assuntos mais internos da casa. Está tudo no site, basta você clicar lá e você escolhe a espécie normativa e tem. Toda a legislação está lá no site e você vai procurar por palavra-chave. Porque se você quiser procurar por um número, você vai lançar um número, mas se você quiser... por exemplo, loteamento, você vai lançar a palavra loteamento, ela vai aparecer todas as leis sobre loteamento. Bacana. Daí, comércio, vai aparecer todas as leis sobre comércio. E está à disposição. Fora isso, quem quiser consultar pessoalmente, pode nos procurar aqui na Câmara, que a gente oferece essa possibilidade de consultar as leis, consultar os projetos que deram origem, porque os projetos, eles têm a justificativa, têm os motivos que levaram à consecução final da norma. Então, a gente pode
escolas que queiram ver, queiram conhecer como é que era antigamente. Inclusive, antigamente as leis eram digitadas em papel carbono para ter as cópias. Hoje é tudo computador, hoje é tudo diferente. Então, é um arquivo histórico até que a gente coloca à disposição de quem queira acompanhar aqui. Sim, é muito bacana, né? Hoje mudou muita coisa e é legal a gente ver nesses mais de 70 anos de poder legislativo, é interessante ver justamente como mudou, né? Como era a nossa história, como está atualmente, a diferença muito grande, né, nesse tempo todo. Sim, bastante. Se você analisando as leis da época e analisando as leis de hoje, você já percebe a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento da sociedade. E você vê que é um passo muito grande, relativamente em poucos anos, 70 anos, mas para a história é pouco tempo, mas é uma evolução muito grande e é interessante acompanhar. E é interessante, mais ainda, a gente estar ciente de tudo isso, né? Que é conhecimento. E Turci, para a população que está em casa, que queira acompanhar mais algumas dessas leis antigas, muitas outras leis curiosas que não foram mostradas na matéria pelo tempo, é só acessar o site da Câmara Municipal de Jacareí, certo? Certo. É câmarajacareí.sp.leg.br e você tem acesso a tudo lá. Tá certo. Então, está aparecendo o GC aí no seu vídeo, jacareí.sp.leg.br. Lá você pode ter mais informações sobre essas leis curiosas, antigas e reforçando sobre as leis atuais também, né? Tudo que vai ser votado, tudo que foi aprovado aqui no Poder Legislativo, você como cidadão pode e deve acompanhar, ficar atento pelo site aqui da Câmara Municipal. Turci, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E seja bem-vindo, convidado sempre. Eu agradeço a oportunidade e é sempre bom falar. A gente está conversando aqui sobre leis antigas, né? Mas é interessante também que a população acompanhe o que está sendo votado na Câmara, o que está sendo elaborado, acompanhe todas as nossas normas para ter ciência do trabalho do Legislativo, que é um trabalho muito importante para toda a sociedade. Sem dúvida, e que repercute, né, reflete também na nossa vida como cidadão, né? Portanto, é importante sim você acompanhar, estar ciente do que acontece no seu município, no seu país. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E o NJ de hoje fica por aqui. Não deixe de seguir o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode acessar a nossa fanpage, que é o facebook.com/TV Câmara Jacareí, inclusive acompanhar os nossos programas ao vivo também pela página. E não esqueça de acessar também, como a gente já frisou aqui, o site da Câmara Municipal, que é o jacareí.sp.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem ao vivo, ao meio-dia. Tchau, tchau!